Bom, vamos começar então aqui a ver os exemplos, né, dessa primeira parte da matéria, vibração livre sem amortecimento. A gente vai começar aqui por esse grupo aqui de 3 exercícios, vibração livre. A gente vai ver vibração livre, né, que na verdade a primeira parte da matéria é vibração livre, e a gente vai ver a primeira parte dessa primeira parte, os exemplos dessa primeira parte, que é a vibração livre sem amortecimento. Tá? Então nós temos esses 3 exemplos aqui, temos aqui 3 exemplos, certo? E depois a gente vai ver mais exemplos que estão no outro arquivo PDF que diz respeito aos exemplos do livro. Bom, então começando aqui com esse primeiro exemplo, a gente tem aqui um corpo de 20 kg, né, de massa, que está aqui num plano inclinado, né? Ele é deslocado de uma distância de 200 milímetros para baixo do plano inclinado, a partir da sua posição de equilíbrio, e é liberado a partir do repouso, ou seja, puxado 200 milímetros e liberado, ou seja, dado uma condição inicial de 200 milímetros. Então pede-se para determinar a frequência natural, né, das oscilações subsequentes e a máxima velocidade de aceleração, e desprezar a massa da roldana, ok? Então, vamos lá. Então a primeira coisa sempre, né, é fazer o diagrama de corpo livre, o diagrama de corpo livre, né? Então a gente faz o diagrama de corpo livre. Então a gente tem o diagrama de corpo livre do bloco, né, e o diagrama de corpo livre da polia. Eu estou fazendo aqui o diagrama de corpo livre dos dois só para uma questão de didática, tá? Mas como a massa da polia é desprezada, a gente não precisaria nem se preocupar com ela, fazer o diagrama de corpo livre dela. Bom, então nós temos aqui no bloco, a gente tem o bloco, ele está no plano inclinado, ele tem uma força que vem da polia, né, que é a mesma força que a gente tem aqui, e a força peso, né? Essa força aqui a gente tem um sistema de coordenadas, né, x, y, né, que a gente usa por conveniência, direcionado segundo a inclinação do plano. Consequentemente, como a força peso ela é sempre vertical, a gente vai ter o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano, que são 30 graus, né? Ele vai aparecer aqui entre o peso e a componente y dele, componente normal dele, né? E a massa do bloco, a MB, a gente vai chamar de M. Na polia, a gente tem a força T também, né? Ação e reação. E a gente tem os dois ramos da polia. Uma tem a tensão, a tração, né, a força T1 e a força T2. E a massa da polia é 0. Bom, então o que acontece? Primeiramente, né, na condição, olhando a condição de repouso, né, a gente tem somatório de forças em x igual a 0, né? Então a gente tem o bloco e a polia de novo. No bloco a gente tem mg seno θ, que é a componente normal, né? Componente na direção do plano do peso, mg seno θ, né? Menos o T, que é a força que vem da polia, igual a 0. Logo, na condição de repouso, essa força é igual à componente do peso na direção do plano. Na polia, a gente tem que essa força, a força que o bloco faz sobre a polia, ação e reação, é igual a soma das outras duas forças, né, que vem do cabo, né, e da mola, no sentido contrário dessa força. Então, essa força na condição de repouso é igual à soma dessas duas forças.
O que acontece na condição de repouso é que a gente não tem aceleração. A gente não tem, como a gente não tem massa nem aceleração, né? Então a gente tem que as forças T1 e T2 elas são iguais, eu vou chamar elas de T0. Logo, a força que o bloco faz sobre a polia é 2 vezes essa força. E essa força, como ela é igual dos dois lados, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos a polia, nós temos aqui o cabo e nós temos aqui a mola, né? Então essa força T1 é igual a força T2 e a T1 é igual a T2, que é igual a T0, né? Então essa força que está do lado de cá, que é a T2, a gente pode dizer então que a T0, né, que a T2, que é igual a T0, é igual ao K da mola, vezes a deformação estática da mola. Deformação estática da mola. Logo, a força que o bloco faz, né, essa força aqui que o bloco reage sobre a polia, é igual a 2 vezes T0, ou seja, é igual a 2 vezes K delta estático. Tá? Então aqui a gente tem a equação 1 e aqui a equação 2, ok? Logo, dessas duas equações, a gente constata que T é igual a componente do peso na direção do plano e T também é igual a 2K delta estático. Logo, essa componente é igual a 2K delta estático, temos a equação 3. Agora vamos para a condição de movimento. Na condição de movimento, o somatório das forças é igual à massa vezes a aceleração. Então, no bloco, mg seno θ menos t, a mesma coisa que a gente tem aqui, agora só que agora não é igual a zero, agora é igual à massa do bloco vezes a aceleração. E na polia? Na polia a gente tem T igual a T1 menos T2, massa da polia vezes a aceleração. Massa da polia igual a zero, logo T1, T vai ser igual a T1 mais T2, T1 vai ser sempre igual a T2, então T é igual a 2T2. Certo? O problema é o seguinte, T é igual a 2T2, né? T2 seria a força na mola, no ramo da mola, né? Mas ela é igual, né? É a mesma força que você tem no ramo do cabo. Por quê? Porque você não tem massa e então elas vão estar sempre equilibradas, essas duas forças, porque você não tem aceleração da polia. Tá? Então eu preciso então, mas eu tenho a informação de como a T2 se comporta. Eu sei que a T2, que é a força na mola, é sempre igual ao K vezes o X da mola, que eu vou chamar de X2. Só que agora, durante o movimento, esse X2, ele vai ser o delta estático que já está presente na mola o tempo todo, desde a condição de repouso, somado com o X a deformação da mola durante o movimento, né? Que é o que está aqui. Então, e T2, né, vai ser igual a KX2. T2 vai ser igual a KX2, onde X2 é a soma das duas coisas. Repare que, novamente, né, a força-peso, ela não faz diferença. Né? Ela não faz diferença. Mas como a gente considerou mg seno θ no movimento, né? Então eu tenho que trabalhar essa força-peso. Tá? Então a gente já tinha visto um caso mais simples, né? Lá atrás na teoria, né? A mola com uma massa na vertical, a gente viu que a força-peso não faz diferença. Agora, o fato da massa estar num plano inclinado é a mesma história. Né? Se ela tivesse com uma mola aqui, né? Essa mesma montagem no plano inclinado, com a força mg aqui, só que nessa direção seria mg seno θ, ela também não faria diferença nenhuma, porque a natureza dela, a origem dela é a mesma que é o peso. Ok? Bem, então, o que acontece? Mas a gente tem que tratar ela porque a gente está colocando na equação, certo? Então, o meu T2 é KX2, então o T2 é K vezes K, né? Então, T é igual a 2 vezes, né? 2 vezes o X2, que é 2 vezes, K vezes 2 vezes isso aqui. X de K, quer dizer, eu estou chamando X de K,
Eu estou botando índice K como poderia ter colocado qualquer coisa, mas isso aqui é só, esse K aqui é só para indicar que a força que a mola que despertada na mola é durante o movimento. A força na mola, né, durante o movimento, né? Então, logo, né, o que nós temos aqui? Nós temos que botando na equação, né, que a gente viu ali atrás, quer dizer, mg seno θ é igual a, mg seno θ menos T2, menos T é igual a massa vezes a aceleração. Então, o T, a gente acabou de ver aqui que é o T, né? O T é 2 vezes T2, então está aqui o T. Então, ele entra aqui na equação. mg seno θ menos T igual a massa vezes a aceleração, né? E da equação 3, né, que a gente viu lá da condição de equilíbrio da polia, mg seno θ é 2K delta estático. Então eu vou substituir esse mg seno θ por isso daqui, né? Por isso daqui. Então vai ficar 2K delta estático menos 2kx de xk menos 2K delta estático igual a mx dois pontos. Então com isso eu elimino o 2K delta estático, 2K delta estático e fico com isso que está aqui, né? Eu vou escrever com isso que está aqui, né? Que eu vou escrever aqui. Então eu vou ficar com mg, desculpa, mg não, m x dois pontos, né, mais 2kx da mola igual a zero, certo? Então o que temos aqui agora de problema é o seguinte: aqui é o x da massa do bloco, e esse aqui é o x no ramo da mola, é a deformação da mola. Então eu tenho que agora relacionar o x da mola com o x da massa, certo? O x da mola com o x da massa. E qual é a relação que a gente tem? A gente sabe que quando a gente tem uma montagem desse tipo, a gente já viu lá na parte teórica o exemplo, né? Que o x da mola, o x do ramo, do cabo, né? Numa roldana, ele vai ser sempre o dobro do x da massa. O dobro do x da massa, tá? Então isso a gente viu lá atrás. Depois vocês dão uma olhada lá para ver que essa relação aqui. Ou seja, o que você tem de variação, né, no comprimento, né? Isso basicamente é porque quando você tem uma situação assim, por exemplo, né? Aqui você mede o x da massa. E aqui você mede o x, a variação, o ΔX do cabo. Então quando você tem uma variação, para uma variação de um ramo desse aqui, você vai ter o dobro da variação da mudança de posição aqui, né? Porque você tem esse negócio nos dois lados. Então é por isso que a gente tem essa relação. O x num ramo do cabo, no caso o x da mola, é o dobro, né? Porque um ramo do cabo ele é rígido e o outro ramo tem mola. Então o que o cabo efetivamente muda de comprimento provoca o dobro de movimento da massa, tá? Bem, então com essa relação aqui eu vou substituir aqui, né? E eu vou obter que eu já tenho 2k x de k é 2x, então eu vou ficar com 4kx, né? Vai ficar 2k vezes 2x, 4kx. E aí eu faço a divisão pela massa para eu obter a equação naquela forma que eu sempre preciso colocar ela, né? Essa forma aqui, para que fique explícito aqui a expressão da frequência natural. Então a frequência natural ao quadrado nesse problema é igual a 4km, portanto a frequência natural raiz quadrada é 2 raiz de k sobre m. Então a gente vê que a frequência dobra pelo fato de eu ter essa montagem, ao invés de ter, se eu tivesse essa, nesse caso desse problema, se eu tivesse essa montagem aqui, ó, o bloco aqui,
e aqui eu tivesse direto uma mola ligada numa parede. Se eu tivesse isso aqui, a frequência natural seria raiz de K sobre M, né? Onde aqui é K e aqui é M. Agora, o fato de eu ter uma roldana, né, o fato de eu colocar uma roldana em vez de eu ter isso aqui, né, e a mola aqui, já faz com que a frequência, né, a frequência do movimento, com a mesma massa e a mesma mola, só a mudança da configuração aqui da montagem, já faz com que a frequência natural seja 2 raiz de K sobre M. Então ela é o dobro. Ele vai se mover 2 vezes mais rápido assim do que assim. Tá? Então essa aqui é o aprendizado no final de um problema desse. Bem, aqui, na verdade, ficou faltando a questão das perguntas aqui, do resto das perguntas, né? Ele quer saber a máxima, ele quer saber o x de t, né? Que aqui, ó, que ele diz aqui, ele quer saber o deslocamento, a oscilação subsequente, ou seja, o que acontece, e a sua velocidade máxima e a sua aceleração máxima. Ora, o meu x de t, eu sei que é x seno de ômega nt, né? Ou melhor, seno de ômega nt mais φ, né? Só que eu sei que aí o que foi dado? Foi dada uma condição de inicial, um x0 de 200 milímetros, né? De 200 milímetros, ou seja, um x0 de 0,2 metros, tá certo? Então, se eu der um x0, na verdade, a minha resposta vai ser x de t vai ser igual, ela já vai partir de um valor constante. Então, x cosseno de ômega nt, né? Onde esse ômega nt, onde esse x aqui é o 0,2 metro. Então, meu x de t ele é igual a 0,2 cosseno ômega nt. Então, isso aqui é a oscilação subsequente. É assim que ele vai se comportar. Agora, então eu vou ter que o meu x de t é igual a 0,2 cosseno de ômega nt. Cosseno por quê? Porque ele vai se comportar assim, ó. Ele vai, em t igual a zero, ele vai partir de um valor máximo, que é o 0,2, né? X de t e t. Então, por isso que eu estou garantindo que isso aqui é um cosseno. Agora, o x ponto de t, que seria a velocidade, é a derivada, né? Então, seria menos seno, seria menos 0,2 ômega n, né? Seno de ômega nt. Mas o ômega n, qual foi o ômega n encontrado? 4 raiz de K sobre M. Então eu tenho aqui, aliás, 2, né, raiz de K sobre M. O M é 20 quilos. Agora o K, acho que está aqui na figura, né? Tá assim, é 500, né? Então vai ficar 500 sobre 20 duas vezes. Então vai ficar 25, 500 sobre 20 dá a raiz de 25, 2 ômega n. 25, a raiz de 25 é 5, então o ômega n vai ficar 5, 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 10 radiano por segundo. Então esse é o ômega n. Então o meu x de t, na verdade, é 0,2 cosseno de 10t. A derivada aqui, a velocidade, vai ser 0,2 vezes 10 seno negativo, né, de 10t. Então 0,2 vezes 10 dá 2. Então fica menos 2 seno de 10t. Ou seja, a velocidade ela vai ser um seno negativo. Tá? Então ela vai ser assim, a velocidade. Mas de qualquer maneira a velocidade máxima é 2 metros por segundo. Né?
que é o que a pergunta está fazendo. E a aceleração seria a derivada, x2, a derivada da velocidade. Então seria menos 0,2 vezes 10 dá menos 2, 10 de novo vem para cá, né? Derivada do seno é cosseno, cosseno de 10t. Então eu vou ter menos 20 cosseno de 10t metros por segundo ao quadrado. Então a minha aceleração máxima é menos 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então x máximo é 0,2, x máximo, né? X máximo é 0,2, x ponto máximo é igual a menos 2, então isso aqui é metro, isso aqui é metro por segundo, e x2 pontos máximo é igual a menos 20 metros por segundo ao quadrado. Essas são as respostas. Você vê que tudo depende da frequência natural. Então todo problema de resposta livre, né, você tem que trabalhar para chegar na equação, né, como a gente chegou aqui atrás, na equação, nessa... O que eu escrevi aqui, nessa forma aqui, para que a expressão da frequência natural seja explicitada e a gente, ao substituir os valores, a gente tenha, como a gente obteve aqui, né, como a gente obteve aqui, o valor da frequência natural. A partir desse valor é que a gente pode, então, fazer o que a gente fez aqui. Ó. A gente pode escrever como é que é a resposta no tempo, como é de deslocamento, em velocidade, em aceleração e calcular os valores máximos. Ok? Então, esse foi aí o nosso primeiro exemplo.